deixar de dar aula, né? Pois não, boa tarde a todos. Estamos abrindo o nosso debate de hoje. Hoje é dia 24 de abril. E vamos abordar o que já anunciamos, um tema muito delicado, que é essa questão, conflito professor e governo do Estado. Uma greve que está sendo entendida por uma parte da população e desentendida por uma grande maioria. O governo do Estado, ainda domingo, publicou uma nota que foi publicada na televisão. Para quem teve a oportunidade de uma rápida leitura, entendeu que a nota tinha uma provocação, exatamente de combater esse movimento do professor. Mas a grande verdade é que, nesse período de 9 meses, muitos catarinenses, jornalistas, enfim, todos que têm interesse para a resolução da causa da melhor forma possível, não estão entendendo bem o que está acontecendo. Por que esse conflito que dura 9 meses? O Estado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o salário mínimo, chama de piso, do professor é R$ 1.451. E, em cima desse valor, será aplicado um aumento de 22%. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E o que perde é aquele professor que tem pós-graduação, que tem doutorado, que tem uma maior vivência de sala de aula, já tem quase metade da carreira vencida e está caminhando para a sua fase suplementar. É sobre tudo isso que nós vamos debater hoje, procurando esclarecer a vocês todos em casa o que é que está acontecendo com a nossa educação, a educação do Estado, que já foi seguramente uma das melhores do Brasil. Para participar do programa, que está conosco, o Luiz Rodolfo Michel, está voltando ao programa. Boa tarde, Michel, muito obrigado pela tua presença aqui. O Michel é gerente de educação da 21ª Gerência Regional de Educação, gerente, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde, Mignoli, boa tarde ao Rodrigo, boa tarde a Cíntia, boa tarde a Sarita. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Me ajudou a apresentar o resto da equipe, né? A Cíntia, que também volta ao programa, Cíntia dos Santos, coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Uma boa tarde a todos. Para mim ainda é bom dia, nós estávamos fazendo trabalho nas escolas. Você quer botar o calendário gregoriano? Enquanto eu não almoço, bom dia. Nós saímos agora das visitas nas escolas, estivemos no SEDUP, no Milanês Neto, no Lapagesse, fazendo trabalho de base e de conscientização da categoria, porque é greve no Magistério Público Catarinense. Quer dizer que você ainda não almoçou? Não. Então é bom dia. É bom dia. A Cíntia traz consigo, ao seu lado está a Sarita Borges, que é representante do comando e assistente técnica, isso? Da GERED. Da GERED? Isso. Boa tarde a todos. Também estava na luta com a companheira Cíntia nas escolas, fortalecendo o movimento, porque essa greve se faz necessária nesse momento, né? E a gente tem que levar adiante o movimento. Rodrigo Campos, Relações Institucionais da Unesc. Isso? Isso. Quer abrir o debate e dizer alguma coisa sobre a posição da Unesc? A posição da UNESC, a posição do Diretório Central dos Estudantes é, com certeza, com a qualidade de ensino da instituição, né? Sim. Então, a qualidade de ensino, tanto da instituição, dos professores dentro da instituição, quanto do ensino fundamental, ensino médio, sempre vai ser a favor da educação. E eu acredito que, tendo isso como a favor da educação, acho que a valorização do profissional que vai formar essas pessoas dentro de escolas, colégios, e é de fundamental importância. Então, o Diretório Central, com certeza, valoriza e engrandece a greve dos professores, por entender que é necessário, infelizmente, partir para esse lado quando existe, a gente não entende muito por que esse conflito do governo com os professores, se, de certa maneira, eles deveriam ser aliados, porque a educação é uma coisa que deveria ser muito mais levada a sério pelos políticos e pelo governo, enfim, estadual, federal. Mas nessa greve existe esse conflito. Então, o Diretório Central, os estudantes em geral, da Unesc, acadêmicos, representantes, a gente sempre vai defender a qualidade do ensino, né? Certo. Até a gente tem bastante debates, a gente teve aqui semestre passado, debatendo sobre o aumento da mensalidade, mas em todas as vezes que a gente debateu sobre o aumento da mensalidade, nunca nós interferimos em planilha orçamentária com relação ao em mexer em salário dos professores, porque a gente acredita que o reconhecimento e a responsabilidade que o professor tem em formar as pessoas é diretamente relacionado ao que ele recebe. E eu acho que tem que existir um maior respeito tanto
agora conseguiu essa conquista do piso, agora vamos em busca do plano de carreira juntamente com o piso. Né? Ô, Rodrigo, e na Unesc, entre professores, acadêmicos, há uma espécie de consciência a respeito disso que está acontecendo, ou a Unesc, pela sua cúpula, se mantém um pouco equidistante? É que, na realidade, o meio acadêmico é um pouco, um pouco distante desse meio, mas a gente tem consciência dentro da universidade que você vai para dentro da universidade, claro, vai adquirir conhecimentos dentro da universidade, mas se você não tem uma boa base de um colégio estadual ou privado, você não vai conseguir progredir no curso que escolher, enfim. Então, assim, dentro da universidade há bastante consciência de que isso é fundamental. Esse assunto é discutido entre os estudantes? É discutido e assim, não, acho que não só no meio acadêmico, dentro da universidade, que os professores são muito respeitados, porque a gente sabe que a luta dos professores é uma luta muito difícil. Então, não só dentro da universidade, quanto fora, nas rodas, em qualquer lugar que você for discutir sobre esse conflito que existe entre o governo e os professores, acho que a grande maioria vai defender, independente assim, a gente não sabe ainda o real motivo dessa greve, mas o pessoal procura entender e com certeza é a favor dos professores. Bom, antes do Michel tomar uma posição, ouvindo todo mundo, né, eu gostaria que a Cíntia esclarecesse para todos nós, para quem está em casa, auxiliada pela Sarita, né, por que dessa greve, se o governo está pagando o piso estabelecido pela Alta Corte, e se também está pagando um aumento de 22,21%, também definido pela Alta Corte, né, pelo magistério, para pagar o professor. Está pagando e, afinal, o que é que o movimento reclama, o que é que a greve está pleiteando? Então, eu vou tentar falar da maneira mais simples possível para que a comunidade possa nos entender o que realmente está acontecendo com os trabalhadores em educação nesse momento. Nós suspendemos uma greve em 2008. Aliás, em 2008 foi aprovada a lei do piso. 2008. 2008, tá? E nós tivemos 2 anos com o governo dizendo que era inconstitucional entender o piso como salário inicial. Ele queria que piso fosse remuneração total. Né? Então, o próprio nome já diz, né? Piso é o início da carreira. Sim, sim. E na Justiça nós levamos 2 anos para que isso se concretizasse. Em 2011, né, a maior greve da categoria foi deflagrada porque... Se é lei, cumpra-se. Até 2011 ele não pagava o piso? Não pagava. Quer dizer, tá devendo, nós tínhamos 609 como salário inicial na carreira. R$609. Hoje, menos que o salário mínimo. Agora é 2010, ali, logo ali. Tá? Esse era o salário inicial do professor. Nós tínhamos uma carreira que foi conquista de muita luta dessa categoria, lá de 1992, que estabelece a valorização dos profissionais da educação a partir da hora que ele vai aperfeiçoando no seu processo de formação. Então, em 2011 foi deflagrada a greve, cumpra-se a lei, né, piso salarial já, tivemos 62 dias de greve e encerramos a nossa mobilização no dia 18 de julho com um acordo entre governo de Estado e sindicatos de trabalhadores em educação. E nesse acordo, o governador Raimundo Colombo assinou o seguinte: a partir de 2012, implantação do piso na carreira, processo de descompactação da nossa tabela. Nós reagendamos uma Assembleia Estadual para 18 de dezembro, para que, se não houvesse o cumprimento, a gente pudesse retomar a mobilização, entendendo a necessidade do fechamento do ano letivo e o compromisso que a gente tem com a comunidade dos estudantes. Encerramos, então, no dia 6 de janeiro, né, um calendário que foi esticado pelo governo do Estado sem necessidade, com a intenção de nos punir, nos sacrificar, mas encerramos aqui na nossa região no dia 5, por conta do feriado de 6 de janeiro. Todo esse prazo foi estipulado para que pudéssemos negociar com o governo, para que não fôssemos intransigentes. Nós queremos piso na carreira, né, e é isso que a lei nos garante. Dia 15 de março, nova Assembleia Estadual, e o governo não nos apresentou uma proposta concreta, ou seja, nada por escrito. A Assembleia, mais uma vez, definiu 30 dias para que a gente possa negociar com esse governo, para que não seja necessário mais uma grande mobilização no estado de Santa Catarina da educação. A proposta do governo, ela veio no dia 16, às 19 horas, por escrito, na sede do sindicato, sendo que a nossa Assembleia seria no dia seguinte, no dia 17, para que a gente pudesse colocar em apreciação para a categoria.
Imediatamente o que fizemos? Analisamos quais as principais perdas da categoria na proposta apresentada pelo governo. E ela é bem simples de entender. Antigamente, o profissional habilitado, formado, com capacitação, tinha no seu salário uma diferença de 63%, com aquele que não é habilitado, aquele que está em processo de formação, que está lá na universidade ou que tem apenas o ensino médio. A proposta do governo rachou isso para 30%, ou seja, acaba com a nossa valorização profissional. Diminui o ganho? Diminui o ganho. Diminui o ganho entre um profissional com formação e o profissional que não tem habilitação. É esse ganho que diminui. Então, ele mexe na estrutura da nossa tabela, ele mexe na nossa coluna vertical da categoria. E nós temos uma perda de 50% de um nível para o outro, que seria ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado e assim por diante. Então, quando a gente discute educação, e aí provavelmente o gerente de educação vai cumprir esse papel, né, na defesa da proposta do governo, de apresentar números que confundem a categoria, confundem a população, mas não expressa a nossa verdadeira luta, que é ganharmos, sermos valorizados e termos uma carreira, continuar trabalhando em defesa da educação, em defesa da qualidade do ensino, porque hoje nenhum profissional da educação, e eu quero que o gerente de educação me diga, tem estímulo para continuar se aperfeiçoando. Por quê? Meu salário não paga o mestrado na Unesc. Não paga. E eu admiro meus companheiros ACTs que estão aqui fora, que já conseguiram fazer esse mestrado com muito suor, porque ainda estão solteiros, ainda estão nessa condição, porque não vai receber essa valorização. Então, é isso que a categoria não admite. Com relação ao cumprimento do piso, nós conquistamos, com a greve de 2011, o piso como salário inicial. O salário mínimo do professor. É o salário mínimo do professor. Isso. O que falta nós conquistarmos? Piso na carreira. É essa a nossa grande luta e é essa a nossa grande batalha. E, Milioli, assim, já que eu estou com a fala, você fez menção aí ao comunicado do governo que mostra exatamente qual é o papel que cumpre, né, o Eduardo Deschamps hoje à frente da educação de Santa Catarina. Um governo ditador. Eduardo Deschamps é o secretário da Educação. Ditadura. Por quê? A Constituição Federal nos garante o direito de greve. E um governo que diz que não negocia com uma categoria em greve está ferindo um direito constitucional. Se um professor estiver em greve dentro de uma unidade escolar, é quadro de greve. Então, não vamos falar em verdades. Pior do que isso, olha as orientações do gerente de educação para as escolas. Gostaria que você lesse. Porque não sou eu. Se tu não consegue, eu leio. Tu me coloca numa obrigação danada. Antes, isso aqui diz respeito ao quê? A posição? Isso diz respeito ao ataque do governo, ao nosso movimento, à nossa greve. E antes de passar para o fim, eu gostaria de ler um parágrafo de 3 linhas. Adiante. Então, está aqui. Orientações para as escolas e geredes. Assinado, Luiz Rodolfo Michels, 21ª Gerede. Item 3. Os gerentes, diretores e assessores de direção que aderirem, incentivarem paralisação total ou parcial das atividades escolares, sofrerão sanções cabíveis pelo descumprimento das atribuições inerentes ao seu cargo. Isso aqui, gente, é cargo comissionado. Diretor, cargo comissionado, colocado dentro das escolas por partidos políticos, o seu cargo realmente não é para aderir ao movimento, o seu cargo realmente não é para defender a educação, e o seu cargo hoje está a serviço do governo do Estado, que ameaça a categoria nos meios de comunicação, que não temos espaço nas grandes redes, porque somos cortados nesse momento, e agradecemos, Milioli, esse espaço que vocês conseguem nos garantir para poder expressar nossa indignação para a população. Agora eu quero uma parte para colocar o Luiz Rodolfo Mich, que aqui está para dar o seu depoimento a respeito dessa portaria. Isso aqui é uma comunicação? É um comunicado de uma reunião colegiada. Primeiro eu gostaria que a Cíntia mostrasse o documento com a minha assinatura. Não está com a tua assinatura, então, mostra, pior ainda. Eu vou te falar que tem uma assinatura minha aí. Não, está aqui escrito teu nome. Tá, um nome só, mas não tem assinatura, né? Está aqui escrito teu nome. Então é muito fácil dizer que o Finho mandou e assinou. Finho, esse documento não saiu da gerência? Me responde. Dá licença, eu estava de férias e quando o Gereduc puxa qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que puxa o Gereduc, puxa automaticamente o meu nome. Sim. Quem estava respondendo na época pela função era o secretário de Desenvolvimento Regional. E foi ele que mandou, esse veio da sede e ele puxou e mandou para as escolas. Tá?
Secretário regional? Quem era? A data é 17/4, que não estava mais de férias. Isso aqui é obra do Vampiro? Não é obra do Vampiro. Isso vem da sede, só foi repassado para as escolas. Certo. Não é obra do Vampiro. Não interprete mal. É a determinação da sede. A gente só repassa para as escolas. Tá? Enfim, só uma pergunta. Dia 17/4, foi agora? Não é de quando estava de férias? 17/4? Sim, foi a reunião de sexta-feira. Então, se a reunião de sexta-feira foi mandada por mim, eu retiro tudo que eu tenha dito. Isso. Só para não... Né? Eu quero... Mas tudo bem. Só para não... É uma definição de governo, o governo manda para nós temos a atribuição de passar para as escolas. Sendo missional, foi uma decisão tomada. Sim, com certeza. Nós não vamos fugir a isso. Sim. Tá? Eu quero colocar aqui que o governo do Estado, através do secretário de Educação, o governador, a gerência de educação, em momento nenhum se coloca contra o aumento dos professores. Nunca nos colocamos contra. Existe sim o problema de caixa para pagar, que isso não sou eu que vou determinar. Isso quem determina é o governo, se tem caixa ou não para pagar esse aumento dos professores. Quero dizer que todos os professores que estão iniciando na rede pública estadual, todos eles ganham o piso. Todos ganham o piso. Tá? E o correspondente aumento dos de 22,21%. Só eles. Nós, professores, já há mais tempo, com certeza, estamos com a nossa tabela achatada. Mas por que achatou, melhor? Entenda. Eu também não concordo que nós tenhamos essa tabela achatada, tanto é que numa reunião com o secretário de Educação, com todos os gerentes, nós pedimos para ele que ele visse uma possibilidade de nos presentear ou nos dar esse aumento de uma forma mais rápida, né, do que esse escalonamento até dezembro de 2013. Tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, por que houve essa compreensão da tabela? É porque quem iniciava lá no começo, sem formação, ganhava R$ 609 e passou para ganhar R$ 1.450. Então ele teve um aumento de 130 e poucos %. Sim. Então isso fez com que ele chegasse muito próximo de nós. Isso não quer dizer que nós deixamos de ganhar. Eles ganharam mais que nós. Isso tem que ser colocado. Certo? Porque, o meu vencimento, vou falar no meu, que eu tenho a oportunidade de olhar e posso falar em público, é meu. O meu vencimento em abril de 2011 era 1.491. Em maio de 2012 é 2.158. Houve aumento? Houve. Nós ganhamos um aumento de 4% em janeiro, estamos ganhando um aumento agora de 4% em maio. Quando a gente diz que não ganhou nada, que está diminuindo o salário, isso não é verdade. Nós devemos vir para cá e colocar o que é verdade. Ganhamos 4%? Ganhamos. Ganhamos mais 4%, agora vamos ganhar mais 4% em maio? Vamos ganhar mais 4% em maio. Que existe a compreensão da tabela? Existe. Existe uma comissão no governo do Estado, existe uma comissão do Sint, que estão conversando há muito tempo, mas você sabe que para isso depende do caixa do governo do Estado, para ser pago 22% para toda a tabela do funcionamento público. Sem mexer na estrutura da tabela. Esse é o nosso problema. Tá? Então, quero deixar bem claro. O governo hoje ele está mexendo nessa estrutura? Ele não mexe, ele não diminui o meu vencimento. Ele mexe na estrutura. Tá? Ele não diminui o meu vencimento. O meu vencimento não pode diminuir. E de nenhum professor pode diminuir. O que acontece é o que eu estou dizendo. Aumenta demais o que não é formado, pressiona a nossa, que somos formados, que somos mestres, que somos doutores. Tá? Então, existe a compreensão da tabela nesse sentido. Mas nenhum professor diminuiu o seu vencimento de lá para cá. Melhor, o que aconteceu... Vou pedir um intervalo para a dona Cíntia, tá bom, porque, olha... ela consultar, inclusive, a sua secretária, a sua parceira, a Sarita. A gente, depois do intervalo, esse assunto nós vamos continuar. É pegar um cineminha, é estar com os amigos, é receber sorrisos. Felicidade é estar no Criciúma Shopping. Feliz por estar presente em sua vida. Criciúma Shopping, 15 anos.
Center Panavision e Vânio Belmiro possuem assistência técnica autorizada da maioria das marcas de eletrônicos do mercado. Profissionais capacitados, modernos equipamentos e um grande estoque fazem a diferença. E você não paga mais por isso. Faça um orçamento e comprove. Vende aparelhos novos e seminovos com garantia. E ainda instala, busca e entrega, oferecendo o maior conforto a seus clientes. Center Panavision e Vânio Belmiro. Centro de produtos, componentes e serviços eletrônicos. A TV Litoral Sul transmite nesta quarta-feira ao vivo a partir das 18h30 a sessão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma, que vai homenagear personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Uma honraria recebida por poucos e entregue pelo Poder Legislativo como forma de reconhecimento. Não perca, quarta-feira ao vivo na TV Litoral Sul, direto do Criciúma Clube. Participe domingo, dia 29, da visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno a Criciúma, com a presença do Padre Robson de Oliveira. A celebração começa às 5h30 da tarde no Parque das Nações, Cincinato. Venha você e sua família rezar com o Padre Robson em Criciúma. Domingo, dia 29, a partir das 17h30. Será uma tarde de muitas bênçãos e muito louvor ao Deus da vida. Experimente de perto este amor. Me guiam por onde eu for. Presta atenção. Olá. E o tempo segue firme durante o resto do dia alta para mover. Gente, o MSN tá bombando. É assim como o mundo me parece hoje. E você? Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o horário que na sua maior prêmio, que a gente fala... Pensem nisso e vamos em frente. Som Maior. Então, voltamos ao nosso debate, falando sobre esse movimento da educação. Greve, eu não consigo entender bem como greve esse movimento, né? Ele já dura 9 meses, 9 meses numa segunda etapa, porque ele vem lá de 2008, já desde quando se discutia o piso na carreira. O piso na carreira foi atendido? Todos os iniciantes receberam o atrasado? Cíntia? Aquele pessoal de 600... De 2008? É? Não, ele começou a pagar o piso como salário inicial, como salário base, após a nossa greve de 2011. Durante esse período o governo ficou devendo? Isso, então, a gente diz o seguinte, assim, bem no popular, governo caloteiro, governo que nos deve dinheiro, que foi para a mídia e disse que cumpria acordo de greve, não cumpriu. Mas por que a greve, por que a classe não põe isso mais claramente para a população? O governo não nos pagou durante 2 anos. Por que não colocou isso? A gente faz isso todos os dias na sala de aula, a gente faz isso com a categoria, mas são poucos os espaços que nos dão melhor, como você faz, para vir aqui e esclarecer que realmente... Eu nunca li em jornal nenhum, nunca vi na RBS, nunca vi na grande mídia um anúncio, o governo está devendo tanto para o professor. Sabe que eu vou te dar um exemplo. O dia do comunicado do domingo, foi terrível. No governo, nós compramos um espaço para o horário nobre para fazer a chamada da greve no dia 23 e eles não rodaram. A RBS não vendeu? Era para ser os dois. A RBS não vendeu? Mas o do governo apareceu. Nós temos até uma campanha de panfleto dizendo para o povo, a tal horário vai passar o chamado do Cinti. Isso tem conhecimento disso, Michel? Não tenho conhecimento disso aí. Mas de Estado, né? Não chega até nós. Isso não é democracia na educação. Eu não posso lhe afirmar que isso tenha ocorrido. Eu sei que teve. Agora, se complicado. o Cinti tinha Sábado comprado esse espaço ou não, eu não sei. A Assembleia não se manifesta? Assembleia Legislativa? Aquela que votou contra a gente, PLC 026? É essa que está falando? É essa que nós vamos estar lá hoje de novo. O governo não tem oposição na Assembleia Legislativa, né? O governo não tem oposição na Assembleia Legislativa. Todos os cordeiros? Não digo todos os cordeiros, né? Mas é que a coligação partidária da eleição do governador formou... Votam a favor ao governo, vão votar a favor da categoria, né? Eu quero perguntar para vocês, professores, quanto tempo a Sarita tem de magistério? 24 anos. Agora 24? Estou na gerência como assistente técnico pedagógico fora da sala de aula, mas sou concursada no quadro do magistério. A senhora recebeu o 22%? Claro que não.
Por isso que eu estou aqui e bem feliz, né, Rodolfo? Porque tu sabe que a gente não recebeu, e aí ele vem dizer que deu 8%, parcelou, que isso aí foi uma promessa da greve passada, que deveria ter sido cumprida em janeiro. Nós estamos entrando em meados já de maio e não se concretiza, né? Principalmente assim, ó, eu sou assistente técnico pedagógica, eu não estou em sala de aula. Quando tem reajuste para o pessoal do administrativo, a gente não ganha porque a gente não é do administrativo e não é considerado como quadro ali. Quando o professor ganha, a gente também não ganha. E eu sou do quadro magistério. Nenhum professor do Estado recebeu 22%? Ou a classe inicial recebeu? O inicial, é o que a gente está falando desde o início. Qual é o percentual do professor que recebeu o 22%? Vocês têm uma conta? É uma minoria. É a minoria, né? Minoria, professores... número bem a maioria restrito. não recebeu? Não. Deixa eu te explicar melhor, assim, de números, né? Nós temos 44, se eu não me engano, trabalhadores na ativa. 44 mil na ativa. Desses 44, 22 mil são de professores efetivos concursados e 20 mil são de ACTs. Então, os ACTs já saem fora do cômputo do governo, porque eles têm mestrado, eles têm doutorado, eles podem ter o que quiser, mas eles não ganham R$1 a mais, porque eles não têm carreira. Já é uma maneira de fazer uma economia importante. Né? Entre os efetivos dos 22 mil, 18 mil são pós-graduados. 18 mil. 18 mil, né? Aí o restante se encaixa ali entre mestres e doutores. Só que tem um porém. Nós não somos mestres e doutores, porque na nossa tabela antiga já não tinha valorização. Agora, ele destruiu essa possibilidade completamente. O que a gente quer com a educação? A maioria de mestres e doutores ministrando as nossas aulas, ou a maioria com ensino médio ou em processo ainda de formação na sala de aula? Essa é a discussão que a gente tem que fazer com a comunidade. Mas eu acho que está muito mal explicado isso para a sociedade. Embora você discuta isso dentro da classe, né, na categoria, eu acho que está muito mal explicado. Qual é a repercussão disso na sala de aula, no teu setor, Michel, como coordenador, como gerente de educação? Eu até agora, no momento, eu não tenho nenhuma reclamação de postura de professor ou pós-graduado, ou mestre ou doutor, que venha interferir no ensino na escola. Até agora não chegou nenhuma reclamação disso. Primeiro porque eu acho que todos os professores que estão na sala de aula, sendo mestre ou doutor, ou formado, ou em fase de formação, são pessoas competentes e que vão lá e atribuem o seu serviço e são considerados pelo seu serviço. A insatisfação é só salarial, né, o professor? A insatisfação é salarial, grande, né? Para mim é uma incoerência, me desculpe. Agora, eu quero dizer para você que a minoria que nós temos hoje, até posso fazer um estudo, pedir para a secretaria, da sede, um estudo de quantos mestres nós temos em sala de aula, quantos doutores nós temos em sala de aula e quantos fizeram mestrado e doutorado e não estão mais conosco. A gente pode fazer até esse estudo. No colegial tem um monte. E a percepção de vocês, são mestres, são professores? A nossa percepção... A percepção com relação à reação dos pais e alunos e pais. Claro, como é que isso... É conflitante. Qual é o pai que quer ver seu filho fora da escola e qual é o professor que não quer estar na sua sala de aula? Como professora, eu quero me garantir como atuante na minha sala de aula. Eu tenho prazer em ensinar o meu aluno, eu quero estar ali, mas para isso o governo do Estado tem que me dar condições. Não só de qualidade no ambiente físico, como no meu salário também. Porque a gente não briga só por questão salarial. Muitas vezes o professor vai para uma escola onde ele não tem o mínimo de condições básicas de poder estar atuando com o seu aluno melhor. E isso vai refletir também, Rodrigo, mais tarde na universidade. Porque a gente está falando aqui em mestrado, doutorado, e o professorado não está mais se interessando. Vai diminuir a demanda na Unesc, na Unisul, em qualquer outra instituição. Porque o professor não vai querer participar dos cursos de licenciatura. E vai ter uma queda, como já está tendo. Isso já tem reflexo dentro da universidade. Isso é um caso preocupante. No último semestre tem que abrir os olhos para isso também. No último semestre agora já teve reflexo, assim, foi bastante visível a queda da procura pelos cursos de licenciatura, até a Unesc em especial lançou uma campanha divulgando bastante os cursos de licenciaturas, fizeram, eu não me recordo agora, mas opções de horário diferenciados para conseguir suprir as vagas, porque não estava conseguindo formar nem uma turma, entendeu? Estava tendo que suspender algumas turmas por não conseguir a demanda para cumprir uma turma. Eu acho que assim, o Finho mencionou sobre que o governo se posiciona com um problema de caixa para suprir as necessidades. Eu acho muito complexo isso, né?
se a educação eu acho que deveria ser o primeiro ponto a ser levado a sério pelo governo. Educação não é problema de caixa, né? Educação não é problema de caixa, porque provavelmente essa pessoa que você vai estar investindo hoje, provavelmente amanhã vai te dar retorno para o seu estado, para o seu município, para o seu governo, ou seja... as universidades federais hoje elas têm grandes respaldos, né? São as melhores do Brasil e algumas universidades federais são uma das melhores do mundo. E o que é gasto dentro de uma universidade federal pelo governo federal são altos valores. Mas a universidade federal dá retorno para o governo federal. Por isso não é colocado. E eu acho que o governo vendo dessa forma de que é problema no caixa, dar o valor, reconhecer o valor que tem que pagar para o professor, se esse professor vai dar retorno para ele, para o governo estadual. Eu acho que isso que deve ser muito mais avaliado pelo governo, tanto pelo governo Raimundo Colombo, pelos outros governos. Eu particularmente já estudei em colégio estadual, sei como é complicado. E assim, eu cresci vendo os professores em greve. E a comunidade cresce vendo os professores em greve. É lamentável isso. Isso é lamentável. Ver você crescer e parece que nos próximos anos a gente vai ter que colocar no calendário escolar que vai existir greve. Porque os professores reivindicam seus direitos e o governo não cumpre os direitos que deveria cumprir. Na verdade, melhor, quando se entra na questão, quando se entra na questão que o governo não tem verba, aí a gente vai voltar na questão da verba do Fundeb. A gente vai voltar na questão do dinheiro que é desviado da educação. E aonde vai esse dinheiro? Quer dizer, eu tenho a minha conta de água, luz para pagar, saúde, eu tenho que pagar ou eu vou sofrer uma sanção, uma punição por isso. E o governo do Estado, eles desviam verbas, que já foi provado. Mas o governo também pode ser penalizado, pode ser punido. Há uma pena para o governo. Espera, né, que alguma coisa a verba da educação, Sarita, é uma verba carimbada. O governo do Luiz Henrique, o governo Colombo desviaram a verba do Fundeb para outros canais. Mas quando, melhor? Quando vai ter essa punição? O lamentável é que eles não prestem conta disso. Isso é o lamentável, mas que existe. Mas é isso que a gente quer, que alguém enxergue isso e faça alguma coisa acontecer. Porque a gente está indo para a luta, a gente está indo para a rua, a categoria está na rua, mas quem é que tem esse poder de ver esse desvio e fazer alguma coisa? Bom, melhor, eu gostaria de pedir uma parte. Olha só, com referência ao desvio de verbo ou não, é a Sarita que está afirmando isso, eu não posso afirmar isso. Nós podemos. Eu não posso. Agora, o que eu acho que deve existir nesse país é uma distribuição da renda melhor. Sim. Porque o governo arrecada, leva tudo para o federal e depois distribui migalhas. Então, estaria na hora... Há uma reclamação. Estaria na hora de rever esse quadro, de distribuir esse dinheiro, deixar mais nas prefeituras, no governo do Estado e um restante ir para o governo federal. Para que o prefeito, para que o governador não tenha que estar toda semana em Brasília com o Pires pedindo ajuda. Então, eu vejo dessa maneira. Se houvesse esse tipo de distribuição de renda melhor, eu acredito que a educação seria cada vez melhor. Quanto ao levantamento... Fundeb, a questão do Fundeb já saiu. Fez do desvio do Fundeb. Já saiu. Eu quero corroborar com o teu depoimento, porque eu ouvi um depoimento do deputado Boeira, que ele fez uma acusação pelo desvio do dinheiro da educação para outros fins. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário. Só uma pergunta, Cíntia. Eu acho que Santa Catarina foi um dos últimos estados a cumprir o piso nacional, né? Sim. Não, tem estado que ainda não cumpre. Não, o estado não cumpriu, mas alguns estados que você vê que tem menos desenvolvimento que Santa Catarina que cumpriram muito antes que Santa Catarina. Então é complicado você relacionar a divisão do governo federal com os estados. Porque existiu estados que têm menor desenvolvimento e Santa Catarina é um estado com grande desenvolvimento. Eu tenho uma proposta mais simples para ti. 5 estados entraram com desenvolvimento e que cumpriram o piso nacional antes de Santa Catarina. O governo do estado é base do governo Dilma. É muito simples. Ele não foi para a base aliada do governo Dilma? Então vai lá agora e pede dinheiro para Dilma. É isso que a gente quer. Resolve o problema. Está entrando 3 bilhões. Segundo o vice-governador, está vindo 3 bilhões. Mas é para educação? A pergunta segurança, saúde? A pergunta serviços públicos? É para uma ponte em Florianópolis? Cíntia, por favor, é uma informação importante. É para uma ponte em Florianópolis, 400 mil para o sistema prisional, 300 mil para a educação. E a educação é esquecida. 300 mil para rodovias aqui no Sul, e pelo menos foi esse anúncio feito pelo governo. Né? Eu estou reproduzindo aqui aquilo que isso tudo vai de encontro à sociedade, né?
Isso tudo vai de encontro à sociedade. Vai atender às necessidades que nós temos aqui no Sul. Vamos aproveitar para fazer um intervalo, tomar uma água, refrescar um pouquinho e já voltamos. Felicidade é pegar um cineminha, é estar com os amigos, é receber sorrisos. Felicidade é estar no Criciúma Shopping. Feliz por estar presente em sua vida. Criciúma Shopping, 15 anos. A Center Panavision e Vânio Belmiro possuem assistência técnica autorizada da maioria das marcas de eletrônicos do mercado. Profissionais capacitados, modernos equipamentos e um grande estoque fazem a diferença. E você não paga mais por isso. Faça um orçamento e comprove. Vende aparelhos novos e seminovos com garantia. E ainda instala, busca e entrega, oferecendo o maior conforto a seus clientes. Center Panavision e Vânio Belmiro. Centro de produtos, componentes e serviços eletrônicos. A TV Litoral Sul transmite nesta quarta-feira ao vivo a partir das 18h30 a sessão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma, que vai homenagear personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Uma honraria recebida por poucos e entregue pelo Poder Legislativo como forma de reconhecimento. Não perca, quarta-feira ao vivo na TV Litoral Sul, direto do Criciúma Clube. Participe domingo, dia 29, da visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno a Criciúma, com a presença do Padre Robson de Oliveira. A celebração começa às 5h30 da tarde no Parque das Nações, Cincinnati. Venha você e sua família rezar com o Padre Robson em Criciúma. Domingo, dia 29, a partir das 17h30. Será uma tarde de muitas bênçãos e muito louvor ao Deus da vida. Experimente de perto este amor. Me guiam por onde eu for. Presta atenção. Olá. E o tempo segue firme durante o resto mais do dia alto acabou vendo. Gente, o MSN tá bombando. É assim como o mundo me parece hoje. E você? Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o horário que na sua maior prêmio que a gente fala. Pensem nisso e vamos em frente. Som Maior. Muito bem, voltamos para o nosso tempo final. É o terceiro tempo do nosso debate de hoje, abordando esse tema tão delicado, que é a crise na educação. Eu posso até considerar que seja realmente crise, porque isso já perdura um bom tempo. Mas a Cíntia fez aqui uma revelação, o Michel voltou a perguntar, a indagar, sobre a questão do anúncio que o sindicato faria domingo na RBS. Saiu um anúncio do governo, não saiu o anúncio do sindicato. A RBS voltou, não aceitou? Qual foi mesmo o motivo de não ter saído o anúncio do sindicato? Então, nós divulgamos na Assembleia Estadual do dia 17, em panfleto, né, os horários que estariam saindo o comunicado do Sint, chamando para adesão na greve. Até a exemplo do que aconteceu ano passado, que diversas vezes o governo foi para a mídia dizendo que ia ter aula no outro dia, e a própria comunidade viu que não era verdadeiro, os professores continuavam em greve. Ele insistiu nos comunicados, mas a população viu que a gente continuava em greve. Então, a nossa tentativa já era de alertar que, a partir de segunda-feira, seria greve em todo o estado de Santa Catarina. Então, para nossa surpresa, o comunicado não foi ao ar no domingo. No sábado, realmente já havia sido acordado o preço e tudo? E o que nós vamos fazer a partir de agora, né? Eu estarei indo a Florianópolis para ver como é que ficou o contrato, o que foi assinado, para que a gente possa tomar outras medidas dentro da legalidade.
Para ver o que realmente Você não sabe por que aconteceu. a A gente ainda não não tem esse conhecimento. Mas quem fez esse contrato foi o Cinti de Criciúma ou o Cinti estadual? Tudo é estadual. É porque o Cinti de Criciúma não tem dinheiro para isso. Tá, mas então para que precisa a Cíntia sair de Criciúma para ver isso se o Cinti estadual fez isso? Porque é uma solicitação da categoria. Né? A categoria já pediu também, porque a gente tem... o nosso sindicato ele é extremamente democrático, por isso que tem as coordenações regionais. Como é um anseio da categoria... Eu fico até espantado, porque precisa a Cíntia sair de Criciúma para fazer um gasto até Florianópolis se tem um Cinti estadual lá. Não estou indo para isso. Eu estou indo a Florianópolis, como tem a reunião do comando estadual, isso é um assunto que vai estar na pauta, com certeza a gente já terá outros argumentos para estar colocando para a comunidade e para a categoria também, só que sempre que se trata de um anseio da categoria, os Cintis regionais se mobilizam e fazem o seu papel. Mas ninguém da série em Florianópolis te comunicou qual foi a razão da negativa da RBS? Nós não temos ainda essa informação. Muito bem. Mirioli, assim, eu só gostaria de estar colocando para o Rodrigo a importância do movimento estudantil da universidade estar conosco. Porque para que tenhamos professores com habilitação, mestres e doutores, ministrando aulas para vocês, a gente precisa do trabalho das licenciaturas. Então, nesse momento, se as licenciaturas estão em risco, a gente faz um chamado de todos os estudantes que hoje cursam licenciatura para engrossar o nosso movimento e vir para a luta, porque nós queremos que eles não fiquem estagnados no 1450. Que a partir da hora que eles têm uma graduação, esse reconhecimento também exista. Eu ouvi o absurdo de um professor ACT que disse que se ele for aprovado num concurso, ele está literalmente arruinado. E olha a contradição da nossa história. E gostaria também de pedir ao Finho, agora que tem a oportunidade de falar no ar, né, que não existe, por parte da gerência de educação, essa perseguição aos diretores, essa perseguição aos professores, que não tem retaliação aos ACTs, que não perde-se contrato porque está exercendo um direito constitucional, que é a greve dos trabalhadores em educação, para que a gente possa limpar as arestas, já que a gente teve uma greve em 2011 de 62 dias, que transcorreu com toda a naturalidade aqui na nossa regional. Não tivemos enfrentamento com diretores, entramos nas escolas, dialogamos dentro do processo democrático, sempre com muito respeito, e é isso que a gente quer conquistar nesse momento. A categoria está fragilizada? Está. Está com mais timidez para entrar na greve esse ano? Sim, a gente está construindo esse processo, por isso é muito importante que as unidades escolares estejam abertas e que os ACTs, principalmente, não se sintam ameaçados, sendo que o direito de greve é um direito constitucional. Olha, Cíntia, eu quero dizer para ti que em momento nenhum eu como educador ou como gerente, você jamais tem 32 anos de magistério? De magistério. 32? Nunca pressionei ninguém na minha vida e nunca vou pressionar. Agora, existem algumas coisas... Já fez muita greve também, né? Já, também. Eu não disse no ar, mas já elegi muita gente também que serviu de trampolim, que hoje está lá em cima e não olha para nós. Então, é o seguinte, em momento algum, eu pedi para que algum diretor pressionasse algum professor ou algum especialista ou coisa parecida. A única coisa que eu disse, e reforço o pedido, a escola deve estar aberta, porque a democracia é o direito de ir e vir do professor. Quem quiser trabalhar, trabalhe. Quem não quiser trabalhar, que vai para a greve. Eu não vou impedir ninguém de fazer greve. Agora, a escola vai estar aberta para esperar quem queira trabalhar. Tá? Quando tu fala em ACT, que estamos ameaçando o ACT, não. ACT, existe uma legislação própria do ACT que diz que se ele faltar 3 dias seguidos ou 5 intercalados, faltas injustificadas, ele não poderá ser ACT o ano que vem. Eu quero falar sobre isso. Certo? O ACT, para explicar para o nosso espectador, é aquele professor contratado. Contratado, cara temporário. Que não tem os mesmos direitos que tem, por exemplo, Não, e nem pode ter os mesmos direitos, porque se tivesse, nós estaríamos tudo achatado mais ainda, se ela quisesse que tivesse o mesmo direito, tudo. Eu quero. Não dá. Eu quero. Qual é o percentual que o governo pode contratar professores? Ele pode... Já passou faz tempo. Isso eu quero te dizer. A lei não diz que tem um percentual? Tem um percentual, mas eu não sei lhe dizer agora esse percentual exato. Mas eu já sei que esse ano vai ter concurso público. O governo garantiu que vai fazer concurso público esse ano. Finho, Deixa eu só concluir, sim. Quando você fala, eu lhe escuto. Eu quero dizer para você que
nós estamos numa época difícil de paralisação, fizemos levantamentos sérios, escola por escola. Quero passar para você e para a comunidade, tá, que o levantamento feito ontem à tarde, enviado para Florianópolis, de 1.551 professores que estavam trabalhando, que deveriam estar trabalhando ontem, 288 estavam em greve. Ou seja, 18% ontem à tarde. Esse é o levantamento feito em todas as escolas. Tá? Um levantamento sério dentro da gerência de educação, feito ligação para escola por escola. E repassado essas informações pelos diretores da escola para nós. Repete, por favor, Finho. Desculpa. 18%. Tá? Então, o governo também está proporcionando alguma coisa ao professor? Tá. É direito do professor? É obrigação do governo? É. Estamos fazendo curso de capacitação para os professores, curso de pós-gestão. Tá? Não é direito do governo, é obrigação do Estado. Obrigação do Estado, e estamos promovendo isso. E durante o ano, estaremos ainda desenvolvendo, a Sarita é testemunha disso, que trabalha no setor, mais 16 cursos de formação continuada para professores, dentro da gerência de educação. Eu quero falar sobre os ACTs. O nosso espectador, Ângelo Amador Bertier, está assistindo o programa e revela o seu apoio ao professor. Muito obrigado pela manifestação dele. Temos mais alguns minutos? Você quer quero, nossa, incondicionalmente a gente vai defender o ACT. A greve é um direito constitucional, não se enquadra numa legislação estadual, porque a Constituição Federal ela é soberana, ela é maior do que uma lei, uma regulamentação estadual. O ACT tem todo o direito de fazer greve, é tanto que no ano passado nenhum ACT foi demitido, foram recontratados. Tu foi para a imprensa, Finho, dizer que não tinha como substituir os professores em greve, porque não tinham professores para serem substituídos, e é com isso que nós contamos. A partir da hora que se impõe uma regulamentação estadual, que nós somos contrários, que já tira direito da categoria, que é essa legislação do ACT, e afirma principalmente que ele não será recontratado. A gente sabe que a realidade não é essa, a gente sabe que o ACT tem tanto direito como efetivo na Constituição Federal, portanto o direito de greve é legítimo, e se algum professor ACT se sentir lesado, ameaçado ou sofrer assédio moral dentro das escolas, a nossa orientação é realizar boletim de ocorrência, pedir representação para que a gente possa dar continuidade ao processo, e nós vamos levar isso até o final das consequências, já que é um direito nosso. É assim, eu quero dizer que nenhum de nós, nenhum diretor está autorizado a fazer esse tipo de repreensão para qualquer professor que seja. Ok. Rodrigo, você queria falar alguma coisa final? Eu queria deixar bem claro para a Cinti e para as pessoas que estão assistindo que o movimento estudantil é totalmente a favor da greve dos professores. Independente se agora é em busca do piso salarial, conforme a carreira de trabalho do professor, porque até a gente dentro da universidade, o movimento estudantil é formado por acadêmicos dentro da universidade, e a gente sabe que professor não é só você querer ser professor, você tem que ter um pouco de dom para ser professor. Sim, vocação. Vocação. E hoje isso, pela fraca demanda e procura nas licenciaturas, isso vai se tornar cada vez pior. Okay. E eu acho que se não ter isso repassado e você ter um reconhecimento pela sua formação, vai comprometer mais ainda a profissão do professor. Muito então bem. O movimento estudantil é totalmente a favor. Quero agradecer o Micho, o Luiz Rodolfo Micho, gerente de educação, o Rodrigo, estudante, Cíntia, Sarita. Acho que, de uma certa maneira, procuramos colocar para o nosso espectador o que é que está ocorrendo na educação. Eu entendo que há uma crise realmente forte na educação e isso já perdura. Isso vem lá de 2008, né? E parece que não vai ser resolvido tão cedo. Lamentavelmente, parece que isso não vai chegar a um bom termo muito rapidamente. Mas vamos torcer para que tudo termine bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que esse assunto ainda vai demandar num outro debate, num outro programa futuramente. Boa tarde e até amanhã.